Histórias de amor nem sempre terminam com finais felizes. Para alguns casais, o fim chega em forma de tragédia pura. Número 1. Avalanche fatal encerra passeio de Dia dos Namorados nos Alpes do Colorado. Era 14 de fevereiro de 2019, quando Christopher Hayes, de 33 anos, e sua esposa Olivia, de 30, iniciaram o que seria seu último passeio juntos em meio às montanhas cobertas de neve. Christopher era instrutor profissional de esqui e também dava cursos de segurança contra avalanches. Com 15 anos de experiência em esqui fora de pista e certificação nível 3 em avaliação de risco de avalanches, ele era altamente capacitado em ler o terreno e interpretar as condições da neve. Olivia trabalhava como fisioterapeuta especializada em lesões esportivas. Sua mente analítica e foco em detalhes a tornaram referência em ajudar atletas a se recuperarem de lesões graves. Praticante avançada de esqui, ela vinha se aventurando no backcountry havia 8 anos, sempre sob a orientação cautelosa de Christopher. Ao longo do tempo, desenvolveu a técnica e a percepção de montanha necessárias para aventuras sérias em ambiente alpino. Para celebrar o Dia dos Namorados, o casal planejou uma expedição de esqui até uma bacia escondida próxima a Aspen, um local que conheciam bem e já haviam esquiado com segurança mais de 20 vezes em temporadas anteriores. Partiram às 7 da manhã com todo o equipamento de segurança: sondas, pás, localizadores de avalanche e dispositivos de comunicação de emergência. Christopher analisou o boletim de avalanche que indicava perigo considerável. Mesmo ciente disso, avaliou que o risco era administrável, com uma rota bem planejada. As condições incluíam cerca de 45 centímetros de neve recente sobre uma camada profunda e frágil. Uma combinação que gerava uma situação instável de laje, reconhecida por ele, mas que acreditava poder contornar com sua experiência. Às 11h30 da manhã, Christopher iniciou a descida por uma encosta inclinada a 35 graus. No entanto, assim que suas pranchas tocaram a superfície carregada pelo vento, uma laje instável se rompeu, desencadeando uma avalanche de cerca de 30 metros de largura por 1 metro de profundidade. A fratura atravessou toda a face da montanha. Christopher foi imediatamente arrastado pela massa de neve, sem tempo para escapar. A avalanche o lançou por mais de 250 metros morro abaixo, arrastando-o entre árvores e pedras com violência, enquanto Olivia observava tudo, impotente, de um ponto seguro mais acima. Ela ativou o localizador de avalanche e iniciou a descida para tentar resgatar o marido, aplicando todos os protocolos de resgate que haviam praticado inúmeras vezes. No entanto, ao atravessar uma seção da encosta instável, provocou uma segunda avalanche, apenas 4 minutos depois. A nova massa de neve desceu rapidamente, pegando Olivia de surpresa enquanto ela rastreava o sinal de Christopher. Os dois acabaram soterrados sob uma camada de neve com profundidade entre 1 metro e 82 metros e 40. Neve compactada como concreto. Christopher sofreu uma fratura cervical ao colidir com pedras escondidas e morreu instantaneamente. Olivia caiu em uma cavidade de ar e conseguiu respirar por algum tempo, mas estava completamente imobilizada pelo peso da neve. Ela permaneceu viva por cerca de 35 minutos, mas acabou sufocando com o acúmulo de dióxido de carbono em seu pequeno espaço de ar. A neve formou um selo impenetrável, impedindo a entrada de oxigênio. As equipes de resgate localizaram os sinais dos localizadores às 3h45 da tarde. Quando desenterraram os corpos, ambos já estavam sem vida. A investigação concluiu que o fator decisivo foi o carregamento de neve pelos ventos da noite anterior, um fenômeno que não havia sido refletido nos boletins da manhã. O Centro de Avalanches do Colorado revisou seus modelos de previsão
para melhor identificar eventos rápidos de carregamento por vento em terrenos semelhantes. Número 5. Nicolas Cruz e Cristina Munhoz estavam apenas começando uma nova fase de suas vidas juntos. Haviam se casado recentemente no México, por volta de 2014, e ainda viviam a emoção do início da vida a dois. Na noite do acidente, voltavam para casa em 2 carros separados, algo comum em festas de casamento, já que familiares e convidados costumam ser levados a diferentes destinos após o evento. Estavam em uma estrada rural, sinuosa e com visibilidade bastante limitada. A via era mal iluminada, com curvas fechadas e perigosas, onde qualquer erro de cálculo podia ser fatal. E foi justamente em uma dessas curvas que o destino agiu com ironia cruel. Os 2 carros, um dirigido por Nicolas, outro por Cristina, vinham em direções opostas, sem saber que estavam prestes a se encontrar da pior forma possível. Em algum momento da aproximação, um dos veículos invadiu levemente a faixa contrária, talvez por desatenção ou pela dificuldade em enxergar a linha divisória da pista. O que aconteceu a seguir foi um choque frontal em alta velocidade. Não havia outros carros na estrada, nenhuma interferência externa. Apenas marido e mulher, um em cada direção, colidindo com força devastadora. Os 2 veículos ficaram completamente destruídos. O impacto foi tão violento que não houve tempo para manobras evasivas ou qualquer chance de sobrevivência. Nicolas e Cristina morreram no local. A tragédia se destacou não apenas pela intensidade do acidente, mas pelo simbolismo sombrio. Um casal recém-casado, que havia jurado passar o resto da vida juntos, acabou colidindo um com o outro em um encontro fatal. Em plena escuridão de uma estrada deserta, tornaram-se as próprias causas da própria destruição, como se o destino tivesse arquitetado uma despedida trágica e absurda, impossível de compreender. Número 7. O Criador de Órfãos. Em maio de 2025, a vida de um jovem casal da Louisiana se partiu em pedaços de forma abrupta e cruel. Alexis Lee e Junior Collins eram noivos e pais de um menino de apenas 4 anos. Estavam construindo uma família com amor, sonhos e planos para o futuro. Mas tudo mudou em questão de horas, em uma sucessão de tragédias que parecem ter sido desenhadas por um destino impiedoso. Naquela noite, Alexis estava dirigindo seu SUV quando perdeu o controle do veículo em uma estrada da região. O acidente foi grave e os ferimentos causados foram fatais. Ela morreu no local, deixando para trás não apenas um noivo em choque, mas também um filho pequeno que, em segundos, perdeu sua mãe. A morte de Alexis já seria por si só devastadora, um evento traumático o suficiente para marcar para sempre a vida daqueles que a amavam. Mas o que veio a seguir é o que realmente transformou essa história em algo quase impossível de acreditar. Algumas horas após o acidente de Alexis, ainda naquela mesma noite, Junior Collins também se envolveu em uma colisão fatal. Ninguém sabe ao certo o que ele fazia naquele momento. É possível que estivesse a caminho do local do acidente de sua noiva, tentando alcançá-la, ou talvez simplesmente estivesse tomado por um estado de luto profundo, confusão e desespero. Seja qual for a explicação, o resultado foi igualmente trágico. Júnior também morreu. 2 acidentes distintos, 2 momentos de dor separados por poucas horas e um único fio que os conecta: a destruição completa de uma jovem família. O filho do casal, uma criança inocente de apenas 4 anos de idade, ficou órfão da noite para o dia. Em questão de poucas horas, perdeu a mãe e o pai, sem aviso, sem tempo para entender o que estava acontecendo. Uma vida que deveria ser marcada por amor, proteção e estabilidade, agora precisava ser reconstruída em meio à ausência e ao luto.
Era 8 de setembro de 2015, quando Ryan Chandler, de 27 anos, e sua esposa Megan, de 25, entraram em uma zona proibida que acabaria se tornando seu túmulo natural. Ryan era estudante de pós-graduação em geologia, pesquisando atividade geotérmica, com foco em emissões de gases vulcânicos e seus impactos ambientais. Sua curiosidade científica frequentemente suplantava o bom senso, levando-o a coletar dados em locais perigosos que outros pesquisadores evitavam. Megan trabalhava como guarda-parque em um parque estadual em Utah, com vasta experiência em segurança ao ar livre. No entanto, seu conhecimento se concentrava em perigos tradicionais da natureza, e não nos riscos específicos de áreas geotérmicas. Confiando no conhecimento técnico de Ryan, ela o acompanhava em ambientes geológicos sem hesitar. Naquela manhã, o casal entrou em uma área restrita do Parque Nacional Thermal Valley, em busca de amostras de gás para a dissertação de Ryan sobre concentrações de sulfeto de hidrogênio. A entrada ocorreu às 6 da manhã, por um trecho da cerca de segurança que estava danificado. Carregavam equipamentos científicos, como detectores de gás e frascos de amostragem. As condições climáticas apresentavam uma inversão térmica, o que fazia com que gases mais pesados ficassem presos junto ao solo, acumulando sulfeto de hidrogênio e dióxido de carbono ao redor das fontes termais. Às 7h15, o casal se aproximou de uma pequena nascente termal cercada por vegetação morta, um sinal claro de que o local apresentava alta concentração de gases tóxicos. O solo árido e as plantas ressecadas deveriam ter funcionado como alerta visual. Mas Ryan estava tão focado na oportunidade de coleta científica que ignorou os sinais óbvios. Seu detector de gases exibia números elevados no visor digital, mas ele interpretou erroneamente os dados, achando que estava lendo níveis seguros, quando, na verdade, eram partes por milhão bem acima do limite letal. Apesar da formação acadêmica de Ryan, o estresse de estar em uma pesquisa clandestina pode ter comprometido sua análise naquele momento crítico. Megan foi a primeira a sentir os efeitos: tontura e náusea, sintomas iniciais de intoxicação por gás. Sem experiência com esse tipo de exposição, ela pensou estar sofrendo de mal-estar causado pela altitude. Ambos entraram, às 7h23, em uma depressão natural, onde havia uma concentração letal de sulfeto de hidrogênio. O gás ultrapassava 1000 partes por milhão, muito acima do limite de 700 partes por milhão, considerado imediatamente fatal. Eles perderam a consciência em menos de 30 segundos. Ryan morreu por falência respiratória cerca de 8 minutos após a exposição. Seus pulmões deixaram de absorver oxigênio devido ao envenenamento celular causado pelo gás. Megan, por sua vez, sobreviveu por mais 12 minutos, mas sofreu danos cerebrais irreversíveis por falta de oxigênio antes que seu coração parasse. Guardas florestais encontraram os corpos às 11h30 durante uma patrulha rotineira, utilizando máscaras e respiradores para realizar a recuperação dos cadáveres com segurança. Os laudos toxicológicos confirmaram níveis letais de sulfeto de hidrogênio no sangue dos dois, 15 vezes acima do limite considerado imediatamente perigoso. O parque instalou novas placas de aviso e reforçou as barreiras de segurança em torno das fontes termais, além de aumentar as multas para invasões em áreas proibidas. Os dados coletados por Ryan foram utilizados para aprimorar os sistemas de monitoramento de gases atualmente empregados no parque. Uma placa memorial foi instalada no centro de visitantes, educando os turistas sobre os perigos ocultos das formações termais. Essas histórias não são apenas tragédias pessoais. São alertas reais sobre como a busca por aventura, beleza ou reconhecimento pode, num instante, se transformar em desastre.
Cada casal desta lista acreditava estar no controle, confiando em experiência, amor e parceria. Mas a natureza, o ambiente e o acaso não perdoam descuidos, mesmo os mais sutis. A lua de mel submersa. O casal havaiano John Pete Hansel, de 79 anos, e sua esposa Sue, de 65, decidiu realizar um sonho antigo. Uma viagem internacional de lua de mel, daquelas que se faz uma vez na vida. Em março de 2018, partiram em direção à Austrália, um destino paradisíaco e conhecido por suas paisagens naturais deslumbrantes. Entre os pontos altos do roteiro estava um passeio aéreo de helicóptero, planejado com carinho para sobrevoar as impressionantes ilhas Whitsunday e a majestosa Grande Barreira de Corais. No dia 21 de março, eles embarcaram no Eurocopter EC-1 120B, ao lado de um piloto e outro passageiro. O tempo estava agradável, o mar calmo, e tudo indicava que aquele seria um dos momentos mais memoráveis de suas vidas. O helicóptero decolou de um pontão flutuante, posicionado sobre o Recife Hard, e os primeiros minutos de voo revelaram paisagens de tirar o fôlego, com águas cristalinas em tons de azul turquesa e formações recifais únicas no mundo. Mas essa beleza seria violentamente interrompida. Pouco depois da decolagem, algo inesperado aconteceu. O helicóptero perdeu altitude abruptamente e caiu nas águas rasas da região. Não houve tempo para avisos ou manobras de correção. A aeronave simplesmente despencou, mergulhando no mar diante do olhar atônito dos que estavam por perto. A investigação conduzida pela Agência Australiana de Segurança em Transportes não identificou falhas mecânicas no helicóptero, descartando panes nos sistemas da aeronave. As possibilidades levantadas foram erro humano ou uma súbita alteração nas condições climáticas, que teria surpreendido o piloto. O impacto foi tão forte que parte do helicóptero ficou submersa imediatamente, dificultando a saída dos ocupantes. As equipes de resgate agiram com rapidez, mas não há tempo de salvar Pete e Sue Hansel. Eles estavam presos no interior do helicóptero e provavelmente morreram devido ao impacto ou por afogamento. O piloto e o outro passageiro conseguiram ser retirados com vida, embora abalados pelo acidente. O casal havia economizado por anos para realizar essa viagem, que simbolizava uma nova fase da vida, uma celebração tardia e romântica de sua união. Porém, o que era para ser o auge do amor e da aventura se transformou em tragédia. O helicóptero, agora submerso e de cabeça para baixo nas águas tropicais, passou a representar não mais uma lembrança de beleza, mas um túmulo aquático no paraíso. Mergulho científico termina em tragédia no sistema de cavernas Blue Hole. Era 3 de junho de 2018, quando Michael Lawson, de 29 anos, e sua esposa Emily, de 26, mergulharam juntos rumo ao que se tornaria a câmara mortuária subaquática do casal. Michael era instrutor de mergulho certificado, com 8 anos de experiência, e muito respeitado na comunidade por sua disciplina em seguir protocolos de segurança subaquática. Seu estilo metódico e atenção aos detalhes eram sua marca registrada, sempre verificando o equipamento com rigor antes de qualquer descida. Emily, por sua vez, era estudante de pós-graduação em biologia marinha, com foco em ecossistemas de água doce. Recém-certificada como mergulhadora avançada de águas abertas, ela já havia registrado mais de 200 mergulhos. Sua pesquisa sobre micro-organismos que habitam cavernas aquáticas levou o casal até o sistema de cavernas Blue Hole, em Santa Rosa, no estado do Novo México. Emily precisava coletar amostras em profundidades superiores a 25 metros para sua tese. Eles chegaram ao Blue Hole às 9 da manhã, com todo o equipamento necessário para um mergulho técnico. Cilindros duplos,
câmeras subaquáticas e instrumentos especializados para a coleta. As condições climáticas estavam ideais na superfície, mas Michael notou sedimentos incomuns em suspensão, o que indicava possível atividade geológica recente na caverna. Mesmo com esse sinal, decidiram seguir com o mergulho, confiando na experiência e nos equipamentos de segurança. Às 10h15, desceram até 26 metros de profundidade, seguindo o túnel principal em direção ao ponto de coleta de Emily. Eles mantinham o protocolo de mergulho em dupla, explorando uma paisagem subterrânea deslumbrante, mas cheia de riscos ocultos. Enquanto Emily coletava sedimentos próximos a uma formação de calcário particularmente interessante, o desastre aconteceu de forma súbita. Um deslizamento de rochas foi desencadeado pelo movimento das nadadeiras, perturbando a já instável geologia local. Uma rocha de aproximadamente 3 toneladas desabou, bloqueando completamente a passagem principal de saída da caverna. Os dois estavam presos, sem rota de fuga visível. Michael tentou liberar o caminho com sua faca de mergulho e com as próprias mãos, mas o esforço intenso consumiu rapidamente o suprimento de ar dos dois. Além disso, a movimentação provocou uma nuvem de sedimentos que reduziu a visibilidade a praticamente zero, tornando impossível qualquer tentativa de orientação. Com os manômetros mostrando pressão crítica, 400 PSI para Emily e 500 para Michael, eles tentaram encontrar uma saída alternativa pelos túneis labirínticos do sistema. Porém, a soma de visibilidade nula, território desconhecido e pânico crescente cobrou seu preço. Naquela profundidade, os dois começaram a sofrer os efeitos da narcose por nitrogênio, condição que prejudica a clareza mental e o julgamento ao respirar ar comprimido. Esse comprometimento mental se mostrou fatal. Desorientados e sem ar, eles nadaram em círculos, sem conseguir sair da armadilha subaquática. Às 11h42 da manhã, ambos os reguladores pararam de fornecer ar respirável. Michael e Emily morreram afogados na escuridão e no frio, seus corpos repousando a cerca de 60 metros do ponto onde o caminho estava bloqueado. Mergulhadores especializados encontraram os corpos 18 horas depois, em um túnel estreito onde os dois fizeram uma tentativa final e desesperada de encontrar oxigênio. As investigações revelaram que o desmoronamento foi causado pela erosão natural do calcário, agravada por chuvas fortes recentes que desestabilizaram a estrutura da caverna, além do que seria seguro para atividades normais de mergulho. O Blue Hole foi fechado temporariamente para reavaliação geológica, e novas exigências de segurança foram implementadas, incluindo cordas-guia obrigatórias e cilindros de emergência para mergulhos técnicos. As amostras coletadas por Emily foram recuperadas junto ao seu corpo e usadas em 3 estudos acadêmicos sobre bactérias extremófilas. Os artigos foram publicados póstumamente por sua orientadora como homenagem à sua dedicação à ciência. Casal é atingido por raio no cume do Monte Washington. Era 22 de julho de 2016, quando Joshua Bennett, de 31 anos, e sua esposa Hannah, de 28, chegaram ao topo da montanha que se tornaria seu destino final. Joshua trabalhava como engenheiro de software em uma empresa de tecnologia em Boston, mas sua verdadeira paixão era escalar os picos mais altos da Nova Inglaterra. Com 47 dos 48 cumes de mais de 1.200 metros já conquistados, ele unia a mente metódica de programador à experiência de montanhista dedicado. Hannah era enfermeira pediátrica no Hospital Infantil de Boston. Seu trabalho exigia precisão e serenidade, características que também a ajudaram a vencer o medo de altura. Ao lado do marido, ela foi construindo confiança nas trilhas,
começando por montanhas menores, até se sentir pronta para os desafios maiores. Completar o desafio das 48 montanhas era uma meta compartilhada que uniu ainda mais o casal ao longo dos 5 anos de casamento. Escolheram o Monte Washington como o último pico da lista, planejando o ataque ao cume como forma de celebrar seu 5º aniversário de casamento. Iniciaram a caminhada às 5h30 da manhã pela trilha Tuckerman Ravine, carregando apenas o essencial, apesar das previsões apontarem possibilidade de tempestades no período da tarde. Às 11h45 da manhã, chegaram ao topo sob céu limpo e se sentiram vitoriosos ao completar o objetivo. Mas Joshua logo percebeu nuvens cumulonimbus se formando rapidamente ao oeste, sinal claro de tempestade severa chegando antes do previsto. Às 12h20, enquanto tiravam fotos próximas à estação meteorológica no cume, um raio atingiu a torre de rádio próxima, provocando uma descarga elétrica intensa. Imediatamente, Joshua reconheceu o perigo e começou a conduzir Hannah em direção ao abrigo de emergência. No entanto, a estrutura metálica da estação havia transformado a área em um verdadeiro para-raios. 3 minutos depois, às 12h23, um segundo raio atingiu diretamente Joshua, que carregava bastões de caminhada de metal. 30.000 volts atravessaram seu corpo, parando seu coração instantaneamente e causando danos internos catastróficos. A eletricidade se espalhou pela superfície molhada de granito, alcançando Hannah, que tocava a mochila do marido naquele exato momento. Ela sofreu queimaduras graves em 60% do corpo, já que a corrente encontrou nela o caminho para o solo. O choque causou arritmia cardíaca, fazendo seu coração bater de forma desordenada e ineficaz. Apesar de sobreviver ao impacto inicial, os danos neurológicos afetaram sua capacidade de respirar. O controle automático do corpo foi comprometido, e Hannah morreu 14 minutos depois, seu organismo parando de funcionar por completo. Os corpos permaneceram imóveis no cume de granito enquanto a tempestade continuava ao redor. Funcionários do Observatório do Monte Washington os encontraram às 2h15 da tarde, após a passagem da tempestade. Ambos apresentavam marcas típicas de queimaduras causadas por raios. A investigação conduzida pelo Serviço Nacional de Meteorologia concluiu que o raio fazia parte de uma tempestade severa que gerou mais de 400 relâmpagos num raio de 16 quilômetros. Como resultado, novos protocolos de segurança foram criados, exigindo a evacuação imediata de todas as pessoas acima da linha das árvores, assim que raios forem detectados a menos de 16 quilômetros da montanha. O conto de fadas que caiu do céu. Will Bear e Bailey Arian Bear tinham tudo para começar uma vida perfeita juntos. Jovens, com apenas 24 anos, eles estavam se formando na Sam Houston State University e transbordavam felicidade. No dia 3 de novembro de 2018, protagonizaram um casamento que parecia tirado diretamente das páginas de um romance. O cenário da celebração era o imenso rancho da família Bear, com seus mais de 2.800 hectares, situado em Uvalde, no Texas. Cercados por centenas de pessoas queridas, entre familiares emocionados e amigos entusiasmados, os dois trocaram votos diante de um pôr-do-sol cinematográfico. A noite continuou com uma energia mágica no ar. Música, risos, lágrimas de alegria e uma queima de fogos deslumbrante que marcou o clímax da festa. Para fechar com chave de ouro, os noivos tinham preparado uma saída espetacular. Um helicóptero particular os aguardava para levá-los ao destino da lua de mel. Às 0h07, o Bell 206B decolou com o casal a bordo,
cortando o céu texano em meio à escuridão total da madrugada. Os convidados acenavam, emocionados, filmando tudo com seus celulares, acreditando estar presenciando o início de uma jornada de amor inesquecível. Will e Bailey, ainda vestidos com suas roupas de casamento, sorriam da cabine e acenavam de volta, completamente radiantes. Mas o que era um voo simbólico para a nova vida dos dois acabou se transformando em um pesadelo indescritível em questão de minutos. O helicóptero era pilotado por Gerald Lawrence, um experiente aviador de 76 anos, querido pela família e com milhares de horas de voo registradas. Ainda assim, mesmo com toda a sua expertise, ele não conseguiu evitar o desastre. A aeronave colidiu com uma colina de cerca de 420 metros de altura, em uma área de terreno irregular. De acordo com um relatório posterior divulgado pelo NTSB, as condições de voo eram extremamente difíceis naquela noite. O céu estava completamente sem luar, o que pode ter causado desorientação espacial no piloto. Essa confusão sensorial provavelmente fez com que ele julgasse mal a altitude e a proximidade do relevo, resultando na tragédia. Os destroços só foram localizados com o nascer do sol. O que os socorristas encontraram foi uma cena devastadora. O helicóptero estava destruído, com pedaços espalhados por quase 100 metros da encosta rochosa. O impacto foi tão violento que as lâminas do rotor principal se projetaram contra a cabine, cortando tudo ao redor. Will, Bailey e o piloto morreram no ato, vítimas de trauma contundente. Eles haviam se casado havia menos de 2 horas. Aquilo que deveria ser a saída triunfal para uma vida inteira juntos se transformou, de forma cruel e súbita, em um túmulo voador, caído em um canto remoto do Texas. 2 famílias, que horas antes celebravam a união de seus filhos, agora se viam forçadas a planejar funerais diante de uma dor impossível de imaginar. Número 2. Que essas perdas sirvam de lição sobre os riscos ocultos por trás de decisões impulsivas e que a memória dessas vítimas inspire escolhas mais conscientes nas próximas jornadas a 2. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!